no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Vamos ler o verso número 22. Logo a seguir, Jesus compeliu, insistiu. Essa palavra são os seus sinônimos. Compeliu, insistiu. Tem alguém insistiu aí na sua tradução? Tem alguém? Amém. É quase assim Jesus literalmente, a ideia é assim, imagine que os discípulos não estavam querendo e Jesus estava quase que conduzindo, sabe? Conduzindo e empurrando e colocando eles no barco. Olha, logo a seguir compeliu, insistiu Jesus com seus discípulos a embarcar e marca essas duas palavras, passar adiante, passar adiante, passar adiante. Marcou? Passar adiante dele para onde, gente? Diga, para o outro lado. Então, passar adiante para o outro lado. Diga assim, passar adiante, para o outro lado. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Nós temos que entender, guarde isso no seu coração, que na vida sempre tem um outro lado para ser alcançado e ser explorado. Anota aí, tem um outro lado que eu tenho que ir. Anota aí. Por que Jesus insistiu com os discípulos para eles entrarem no barco? Diga aí, por que, bispo? Porque é bem cômodo a gente ficar num lado que a gente está, bem tranquilo, né? Às vezes nós estamos numa posição tão tranquila, tão boa, tudo ali no nosso controle. Se você perceber o lado que os discípulos estavam, era o lado, olha aí no verso de número 13 do capítulo 14. O que diz lá? Primeira multiplicação de pães e peixes. Então, que lado que era, gente? Era o lado do milagre, o lado da multiplicação, não é? Então estava todo mundo muito bem. Estava do lado do milagre, estava do lado da multiplicação, estava do lado dos cestos cheios de pães, dos cestos cheios de peixes. Aí Jesus chega e fala assim, olha, foi bom estar aqui desse lado, aqui tem pão que sobrou, tem peixe que sobrou, mas vamos fazer o seguinte, eu quero empurrar vocês, conduzir vocês e levar vocês para o outro lado. Então eu não sei como que está a tua vida. Porque tem gente aqui que às vezes a gente prega só porque as pessoas, quando a vida está ruim, né? Você está aqui todo quebrado, você está aí todo provado, né? Mas eu posso estar falando para alguém aqui que a vida está legal, está boa, né? Está bem, está trabalhando, está ganhando, né? Está pagando a prestação da casa, está viajando, está vivendo coisa boa com Deus, você está com saúde, né? Está tendo experiência com Jesus, tem lá as dificuldades da vida, mas não tem por que reclamar, né? Não é? Diga aí pro teu vizinho, e aí, como é que está a vida? Não é? A vida não é só prova não, né, irmão? Não é? A vida não é? Meu Deus do céu, misericórdia. Mas eu tenho uma coisa boa para te dizer. Pode estar muito bom desse lado, mas tem um outro lado que Jesus quer te levar, tem um outro lado que Ele quer te conduzir. E tem gente que literalmente é para o outro lado, né? Mas amém. Entendedores entenderão. Então, guarde isso no seu coração. Se você quiser anotar, anota, grava, escreve aí. Jesus quer me levar para o outro lado. Amém. Glória a Deus. Então tem um outro lado na sua vida espiritual, tem um outro lado financeiro, tem um outro lado profissional, existe um outro lado para os seus negócios, existe um outro lado que Jesus quer nos conduzir, que Ele quer nos levar. Então veja que Jesus chegou para os discípulos e falou, vamos gente, entra aí, vamos. Mas para onde? Para onde? Não, eu quero que vocês cheguem lá do outro lado. E aí, guarde isso aí no seu coração. Nós estamos chegando no meio do ano. Já está no 5? Já é o mês 5, né? Isso, então, daqui a pouquinho chega no meio do ano. Então, nessa segunda parte, nesse segundo semestre, Jesus vai começar a te conduzir para o outro lado.
Escreve aí do lado do verso 22. Escreva assim: nova temporada, nova etapa. Nova temporada, nova etapa. E eu não sei se você já viveu isso, gente, mas todo começo é gostoso. Todo começo é bom. Tudo que a gente começa é bom, né? Já viu? Quando você começa num serviço novo, não é? Como que é? Amém. É. Nossa, que maravilha. Meu Deus. Bispo, o café é frio, mas que delícia, que maravilha. É verdade, bispo. Lá não tem ar-condicionado, mas até o calor lá é diferente. Não é? O calor é fresco? Ah, boa. Por quê, gente? Todo começo a pessoa está empolgada, não é? Já viu o começo de relacionamento? Quando o casalzinho começa a namorar no Instagram, você já viu? Todo começo, aquela empolgação. E quando a pessoa está começando, por exemplo, aqui, ó, eu já tenho alguns aninhos de Portugal, mas eu lembro quando eu cheguei aqui, eu nem vou falar que ano que eu cheguei aqui, vocês vão fazer conta, né? Eu lembro que eu lembro que eu fiz uma vez foto da cabine telefônica, gente. Porque eu não sou da época do smartphone com câmera, eu sou da época da câmera digital. Fiz uma fotinha, falei, olha, gente, a cabine telefônica de Portugal, ela é fechada de vidro. Olha, porque quando você chega, você está tão empolgado, você faz foto até da lata de lixo. Olha como é o lixo em Portugal, gente. Olha o lixo de Portugal, é diferente, gente. O lixo aqui é verde. Olha como é o lixo. Tem lixo aqui. Por quê? Diga assim, por quê? Todo começo a gente está empolgado. Né? Começo é empolgado, gente. Empolgação total, empolgação total. Então, toda nova etapa que começa tem alegria, tem empolgação, tem ânimo, tem disposição. Tudo que você começa, na maioria das vezes, você começa naquele gás, naquele impacto, naquela força. Então, aqui eles estão começando uma nova etapa, ainda Jesus insistindo e falando, vai, pode ir, gente, pode ir, pega o barquinho, vai lá para o outro lado. Então, é a empolgação do começo. E eu não estou falando que é errado. É bom ter empolgação, é bom se animar, é bom ser feliz, é bom começar com graça, com disposição. Mas vamos ver o que aconteceu? Verso de número 23. Tendo despedido as multidões, Jesus subiu lá no monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Marca aí no verso 24, faz uma bolinha e escreve assim, desafio do meio do caminho. Porque na vida é assim, o começo é bom, os desafios estão bem no meio. Vamos lá, você vai dizer meio. O começo é bom, mas o desafio está bem do meio. O problema é enfrentar o desafio do meio. É aí que está o negócio. É verdade. Então, por exemplo, você começa na empolgação. Eu vou servir a Jesus. Jesus, 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 aleluia, Jesus. Jesus, eu quero Jesus, a minha vida é de Jesus. No começo, o problema é o meio. Porque eu vou empreender, abrir um negócio aqui, e eu vou abrir, e com 1 ano eu já vou comprar uma casa, com 2 eu vou comprar fazenda, não é? O problema é o? Vamos, acorda aí, o problema é o meio. Aí a pessoa vai lá no gabinete e fala assim, bispo, ele é lindo. Bispo, ela é uma princesa, bispo. O problema é o meio. Diga aí pro teu vizinho, o problema está no meio. Meu irmão, lembra o dia que eu fui consagrado a pastor, pastorzão? Meu Deus do céu. O dia que eu fui consagrado a pastor, todo mundo me abraçando, beijando, parabéns, presente, oferta. Meu Deus do céu, que maravilha. Meu irmão, no meio do ministério, no meio daquela igreja, Jesus amado, que eu vi, a hora do aperto era bem no meio. E quando eu fui enviado para Portugal, aqui, o culto que me enviaram, cantaram música, eu fui lá na frente, fizeram oração de imposição de mão, o pessoal me enrolou com a bandeira de Portugal, me enrolou.
Vai. Insistiram, isso mesmo. Olha só que revela. Vai. Insistiu, tá igual Jesus. Porque no começo, gente, é assim. Mas o problema foi o meio. Eu contei aqui para vocês os desafios do início da igreja, os desafios do início do ministério, os desafios do início da jornada. Porque, gente, coloca isso na tua cabeça. Todo desafio vai surgir no meio. E aí o diabo engana as pessoas. O diabo engana como? O diabo engana você assim. O problema é essa mulher, arruma outra. O problema vai estar no meio, meu filho. Do mesmo jeito vai arrumar um problema lá. O problema aí é essa igreja, arruma outra. O problema vai estar lá no meio da outra igreja. O problema vai estar à nossa espera bem no meio. E se eu e você nós não ficarmos atentos, nós vamos cair na cilada do adversário. Você já imaginou? Eles saíram por uma ordem de Jesus, uma direção de Jesus, mas lá no meio do caminho, ondas açoitando o barco e um grande vento que era contrário. Aí eu estou pregando para alguém, você está desse jeito. Você começou naquela empolgação. Você lembra como que foi o teu janeiro? Lembra do teu janeiro, como você estava empolgado? Você começou assim, esse ano eu vou ler a Bíblia o ano inteiro. Esse é o ano. Tem gente que até perdeu a Bíblia em casa. Você falou assim, esse ano eu vou pagar meu cartão de crédito. Eu vou pagar o cartão de crédito. Você já estourou o cartão do banco e está estourando o Wizink agora, irmão. Aquele Wizink do inferno, aquele é perigoso. Que ele é do mal, cuidado com ele. Todos esses daí. Por quê, gente? Janeiro, começo, empolgação, mas chega no meio, tá aqui, os problemas e as adversidades. Então os discípulos estavam com um problema bem no meio. E aí, o que a gente faz numa hora dessa? O que nós fazemos num momento como esse? O problema no meio do caminho, o problema no meio da jornada. Mas aí, olha o que vai acontecer no verso de número 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre as águas. Marca isso aí. Foi Jesus ter com eles sobre as águas. Então, o importante aqui é eu e você não perdermos essa certeza no nosso coração. Diga aí, qual bispo? Aquele que aponta a direção é responsável para estar conosco nela. Não esqueça disso. O Jesus que dá a direção, ele é responsável para nos acompanhar nela. Eu já falei isso aqui, mas vale a pena ouvir de novo, vale a pena. Jesus não é igual aquele teu amigo que disse que ia te buscar no aeroporto e não te buscou não, gente. Não é? Verdade. Ele não é igual aquela tua amiga que falou assim que ia assinar para você tirar o NIF e na hora chegou lá e cobrou 50 euros de ti. Não, Jesus não é igual a essas pessoas, não. Jesus não é igual aquele teu amigo que diz que não, vem aqui, fica na minha casa aqui e quando chegou já nem atendeu o teu telefone. Não, Jesus não é igual a esse povo, não. Não. Toca em alguém e fala assim, Jesus não é igual a esse tipo de gente, não. Meu irmão, Jesus é aquele que chega quando todo mundo vai embora. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Lázaro estava doente, estava todo mundo lá. Quando ele foi sepultado, foi um grupo de pessoas no velório. Mas quando ele estava sozinho, dentro do túmulo, com a pedra rolada, foi Jesus que apareceu para resolver o problema. Eu tenho uma boa palavra e você enche essa casa de adoração. Jesus é aquele que se apresenta quando todos desaparecem e todos vão embora. Então celebre e glorifique o nome dele. Porque olha quem está chegando contigo aí no meio desse negócio. Bem no meio. Toque em 2, 3 pessoas e diga, é no meio. No meio dessa crise, no meio da tristeza, no meio dessa depressão, no meio desse quarto escuro, no meio das dívidas. Eu não sei qual é o meio que você está falando, vivendo ou pensando. A boa palavra é, olha Jesus aí no meio. Toda vez que eu e você nós nos colocarmos à disposição para explorar o novo, vai ter os desafios do meio. Eu falei para você, os desafios do início do meu ministério no Brasil, os desafios do início do ministério aqui em Portugal, foi uma travessia.
Foi uma travessia de explorar um novo, um ambiente novo, uma cultura nova, uma terra nova, tudo novo. No meio surgiram os desafios. Mas, vou falando agora do meu contexto. Eu não mandei currículo para a igreja assim, ó, estou me candidatando à vaga de pastor. Não, não foi isso que aconteceu. Eu não fui lá me oferecer, falar, eu estou aqui, estou me oferecendo. Não. Foi Jesus que me escolheu, Jesus que me chamou e Jesus que apontou essa direção. Então, se você está aqui debaixo de uma direção de Deus para a sua vida, para a sua família e para a sua casa, descansa o seu coração. Essa frase não é minha, mas ela é uma rima bonita e fica legal. Quando Deus aponta, Ele paga a conta. É, isso aí. Olha lá. Vem Jesus andando sobre as águas. Só que o problema é isso aqui, ó, verso número 26. Qual que é o nosso problema, gente? Qual que é o nosso problema? Nosso problema é que quando nós começamos a enfrentar, assim, às vezes levar umas lambadas da vida, levar umas pancadas, às vezes você está numa fase assim, levando umas, né? Tanta pancada, que quando aparece uma solução da tua vez, na tua frente, você até desconfia. Já viu? Aí o povo inventa, tem uns ditados, e a gente fala como se o negócio fosse verdadeiro. Por exemplo, não acredito nisso, mas eu vou falar o ditado. A pessoa fala assim, quando a esmola é demais, o que isso significa? Quando a coisa é muito boa, você fica atento, fica preocupado, porque não é normal ter uma coisa muito boa, não é assim? Então, às vezes, nós vamos criando esses ditados, repetindo eles na nossa vida, e como se aquilo fosse uma verdade, se tornasse uma verdade. Os discípulos estavam no barco, levando pancada das ondas, das águas, do vento, uma dificuldade muito grande. Quando aparece a solução diante deles, olha lá, os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, atemorizados, assustados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Sabia que tem muita gente gritando, assustado, desesperado, desesperada, porque não está entendendo e compreendendo o que Deus está fazendo na vida dele? Tem gente que está pensando que, é o fim, acabou, terminou, e você não percebeu, não compreendeu, que é o próprio Deus que está agindo, trabalhando e se movendo na sua vida e na sua história. Aqui, eles estavam prestes a ter um encontro com Cristo, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa, mas eles não conseguiram ver Jesus. Então, escreve aí do lado do verso 26. Cuidado, os meus olhos podem me enganar. Cuidado, diga assim, cuidado. Os meus olhos podem me enganar. Deixa eu te perguntar uma coisa, e eu já vou te dizer a resposta certa para ninguém cair no erro aqui e dizer a resposta errada. A resposta do que eu vou perguntar é não, tá bom? Quando eu perguntar, você diga não, tá? Tá bom? Gente, existe fantasma? Não! Vai que alguém diz que existe, né? Não existe fantasma, gente. Não existe fantasma, tá? Não existe. Se você tá vendo alguma coisa aí, vamos orar para não ver mais. Não vai ver essas coisas, não. Então, ó, diga assim, não existe fantasmas. Não existe fantasma. Ué, mas como que eles viram um fantasma aqui? Por quê? Nesses momentos, quando você está há muito tempo ali naquela guerra, naquele conflito, naquela situação toda, tem gente que começa a ver o que não existe. Sabia que tem gente que vê um monte de coisa que não existe? Já viu isso? Já viu? Eu nem vou parar por aqui. Eu nem vou falar. Daqui a pouco os maridos começam a levar uns cutucão das esposas. Não é? Coisa dos maridos que sofre muito, né? Vou defender a classe, né? A classe masculina, né? Então, o que acontece? Tem muita gente que vê coisa que não existe. Não existe, mas a pessoa vê. Aqui eles estão dizendo assim, gente, é um fantasma que está lá. E não é fantasma. Aí a pessoa vem para a igreja e ela vê perseguição, ela vê problema onde não existe. Às vezes eu recebo umas pessoas lá no gabinete, elas falam cada coisa, o pastor lá, fala assim, ai bispo, quer ir na igreja, não sei o quê, ou eu entrei e a irmãzinha nem olhou para mim, não sei o quê, e aquela irmã, ela é assim mesmo, ela é soberba, ela não gosta de mim. E eu falo, não, irmã, aquela irmã é mó gente boa, que você que ela estava num dia ruim. Aí eu vou lá conversar com a pessoa. A pessoa fala, misericórdia, bispo, eu estava com uma enxaqueca aquele dia, estava assim, ó, vendo até luzinha na minha frente, assim, bispo. Eu falei, então vai lá dar um abraço naquela irmã no outro dia lá, que ela estava triste contigo. Por quê? Tem gente que vê coisa que não existe.
Pergunte aí pro teu vizinho, e aí, você está vendo coisa que não existe? Tem gente que vê coisa que não existe. Os discípulos viram fantasma, mas meu irmão, não existe fantasma. Cuidado com histórias que você começa a criar na tua cabeça. Vamos lá, vou continuar. Cuidado com relatos e histórias que você começa a criar na sua mente. Cuidado com relatos e histórias que você começa a criar dentro do seu coração. Se você não tomar cuidado, nós começamos a criar histórias, começamos a criar situações e começamos a viver essas histórias como se fosse verdade. Os discípulos estão assustados, amedrontados e gritando de medo por causa de uma coisa que não existia, mas que eles olharam e disseram, aquilo ali é um fantasma. Então talvez eu estou pregando para alguém hoje aqui e você passou o dia inteiro bravo, sofrendo por causa de uma história que você criou na tua cabeça. Talvez eu estou pregando para alguém hoje aqui, você nem deu glória a Deus ainda por causa de um negócio que você criou na tua cabeça. Talvez, igual você que está em casa aí, era para você estar sentado aqui, tem umas cadeirinhas vagas, não são muitas, mas tem umas cadeirinhas vagas aqui, era para você estar aqui e você não veio por causa de uma história que você criou na sua cabeça. Você criou uma historinha na sua cabeça e por causa disso, dessa história que você criou, você perdeu essa oportunidade de estar hoje aqui na IBR. Era para você estar servindo, era para você estar envolvido com as coisas de Deus e não está por causa de uma história que você criou na sua cabeça. Os discípulos assustados por causa de uma mentira. E o diabo, ele faz isso. Ele só quer que eu e você, nós venhamos abrir uma brechinha, uma frestinha para ele entrar com um pensamento, para ele entrar com um sentimento. Cuidado, pensamento, sentimento são como sementes. Escreva aí, um pensamento, um sentimento é uma semente. Se cair no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, e nós ficarmos regando, alimentando aquilo, aquilo vai crescer. Aquilo vai crescer. Aquilo vai crescer. Então tem gente aqui que se alimentou o negócio errado na tua vida. Se alimentou o negócio errado, cresceu o negócio errado aí. Você está vendo fantasma onde não tem fantasma. Está vendo morte onde não tem morte, problema onde não tem problema. Está vendo tribulação onde não tem tribulação. Está vendo coisa onde não existe coisa. Os discípulos estão olhando dizendo assim, gente, é um fantasma que está lá. E começaram a gritar de medo. Tem umas cenas assim que eu vou falar para vocês. Eu fico imaginando, eu daria de tudo para ver uma cena dessa. Porque esses homens aqui eram homens, gente, valentes, pescadores. Você imagina Pedro? Pedro era machão, irmão. Pedro tinha uma espada na cintura. Pedro era bravão. Pedro era bravo. Entendeu? Vi aqueles discípulos, eu queria ver eles gritando de medo. Queria ver eles gritando de medo. Não é? Foi qual a reação deles, desesperados dentro daquele barco. Mas aí vem o verso de número 27. Jesus imediatamente disse, ei pessoal, tenham calma, tenham ânimo. Sou eu, não tenham medo. Vou ler de novo, vou ler, que esse é aquele, lembra que eu já falei para vocês que tem texto que a gente não precisa pregar, a gente só basta ler o texto já é a pregação, não vou pregar, vou ler ele, Ei, BR Lisboa, não preocupa não, tenham bom ânimo, sou eu Jesus, não tenham medo. Então escreve aí do lado do 27, Jesus fala para acalmar meu coração. Então hoje, se você se esquecer de tudo que eu preguei aqui, não se esqueça disso. Jesus fala para acalmar o nosso coração. Guarde isso que eu vou te falar, Nós olhando aqui para esse texto, a gente pode pensar que o problema maior dos discípulos era a tempestade do lado de fora, da água, do barco e do vento. Amém? Não, meu irmão, a maior tempestade não era do lado de fora, era a tempestade interior, era a tempestade do lado de dentro. Por isso que Jesus vai falar com eles, porque aqui, antes de resolver o problema do lado de fora, Jesus vai resolver o problema do lado de dentro. Então tem coisa que você está orando e falando assim para Jesus resolver um negócio do lado de fora, e você fala assim, mas ele não resolveu. É porque primeiro ele está resolvendo um negócio aqui do lado de dentro. Aqui
Aqui Jesus vai acalmar a tempestade do coração. Ele está falando, calma, calma gente, tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Antes de resolver o problema externo, Jesus vai resolver o interno. Então eu não sei qual é o problema que tribulou aí a tua vida, o teu coração, tua emoção, qual foi a tempestade aí que atribulou os teus sentimentos, mas a boa notícia é, você veio para o lugar certo. Amém. E o Jesus que acalmou o coração desses homens, ele vai acalmar teu coração. O Jesus que acalmou esse barco e acalmou esses homens é o Jesus que vai acalmar a tua vida. E como Jesus falou para aqueles homens, eu tomo a autoridade da palavra e libero sobre ti. Tenha bom ânimo, é Jesus que está no teu barco, na tua vida, não tenha medo. Tenha bom ânimo, é Jesus que está na tua história, não tenha medo. Tenha bom ânimo, é Jesus que está bem no meio desse negócio, não tenha medo. Então, escreva isso. Antes de resolver as coisas do lado de fora, Jesus vai resolver do lado de dentro. Por isso que você não pode ser uma pessoa dura, rígida ao Espírito de Deus. Você não pode ficar resistindo à voz do Senhor, o trabalhar de Deus na tua vida. Tem gente, meu irmão, que tu é duro demais. Você é muito durona, você é muito durão. O Espírito Santo quer trabalhar na tua vida, você fica resistindo. Você fica duro, rígido, você não deixa Deus trabalhar, você não deixa o Espírito de Deus se mover. Jesus já falou com você tantas vezes, já falou na palavra, falou no louvor, já usou profeta, falou no sonho, Jesus já falou de tanto jeito contigo, mas tu continua duro, rígido, agarrado naquelas tradições antigas, agarrado naquele modo antigo, naquela vida antiga, naquelas coisas que te conduziram, só a tristeza e angústia. Seja sensível, deixa o Espírito de Deus trabalhar e moldar teu coração. Seja como barro na mão do oleiro, maleável. Seja maleável, deixa o Espírito de Deus trabalhar. Aí Deus está te conduzindo, falando assim, ó, vamos lá, eu quero restaurar umas coisas na tua vida. Vamos lá, vai pedir perdão para umas pessoas. Eu não vou não, olha o que fizeram comigo. A pessoa te procurou para pedir perdão, e você, não vou perdoar, quem perdoa é Deus. Olha aí que ditado, mas nem vou falar de quem que fala isso. Misericórdia. Quem perdoa é Deus. Vai nessa. Se você não perdoar quem pede perdão para você, você também não é elegível a receber o perdão do Pai. Me perdoa do jeito que eu perdoo a quem me tem ofendido. Me trata do jeito que eu estou tratando os outros. Então, toque em alguém e fala assim, deixa de ser durão com Deus, durona. Se tem uma coisa que Deus se agrada, são dos quebrantados. Se tem uma coisa que agrada o coração do Pai, são os quebrantados. Quem são os quebrantados? Aqueles que são maleáveis, que permitem o Pai trabalhar na vida dele. O Espírito de Deus trabalhar na vida dele. Então deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Então naquela hora, Jesus está trabalhando no interior daqueles discípulos, acalmando eles, deixando todo mundo, E Jesus fez um negócio de tal maneira, tão bom, acalmou o coração deles, trouxe confiança, trouxe certeza. Olha o que vai acontecer no 28. Olha o que vai acontecer no 28. O Pedro, que era o brabão, o fala, o brabo, Pedro era o brabo. Olha lá. Pedro falou assim, pera aí, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Quero ver mesmo se é Jesus que está aí. Manda eu ir aí ter contigo aí por sobre as águas. Ou seja, a palavra de Jesus fez um impacto tão positivo na vida de Pedro, gerou algo tão poderoso no coração dele, que, preste atenção, enquanto muitos viam fantasma, vento, onda e tempestade, aquela palavra de Jesus moveu algo no interior de Pedro, que ele viu ali uma oportunidade. Escreva aí do lado do verso 8. Oportunidade no meio da adversidade. Então, talvez tem coisa que você está querendo correr, fugir, escapar. Tem coisa que, até eu às vezes, Jesus, tira isso do meu caminho, afasta isso da minha frente, tira esse problema
Quem aqui que muitas vezes já não orou assim, né? Tira a tempestade da minha frente, tira a onda da minha frente, leva o meu barco para uma água mais tranquila. Só que, vou falar aí, você dá o glória a Deus. Jesus quer abrir um caminho para você no meio da tempestade. Uma oportunidade no meio da adversidade. Então, se Jesus não tirou, é porque Ele está trabalhando no seu interior. Se Ele não tirou, é porque Ele vai abrir um caminho para você no meio dessa adversidade. Fica atento que você vai ver uma oportunidade de Deus no meio desse turbilhão. De novo, fica atento que vai ver aí um convite, uma oportunidade de Jesus no meio desse tsunami de emoções, no meio desse vendaval, no meio disso tudo. IBR, eu quero ver você celebrando e adorando, porque vai ter oportunidade no meio da adversidade. Oh! Deus é Deus. Que abre caminho onde nós menos esperamos. Escreve aí do lado do 28, escreve aí, ousadia, ousadia. A minha oração é que o Espírito de Deus vai te encher de ousadia. Mas não é ousadia da carne não, ousadia da carne faz você passar vergonha. Né? É verdade. Quando você é muito ousado na carne, você passa vergonha. Aí você acorda no outro dia, a pessoa mostra as fotos das coisas que você fez na ousadia da carne. Aí você acorda no outro dia, a pessoa mostra o vídeo. Você está viralizando por causa de coisa feia, por causa de ousadia na carne. E você olha e fala assim, rapaz, eu fiz isso. Você fez. Você olha no teu WhatsApp, aí você vê que na ousadia da carne, você escreveu umas coisas para alguém que você fala, eu não acredito que eu escrevi isso aqui. Porque essa é a ousadia da carne. Agora, a ousadia do Espírito é diferente. A ousadia do Espírito, ela pega homens amedrontados e assustados e transforma eles em ousados e ousadas pregadores e pregadoras do Evangelho. A ousadia do Espírito pega homens que temiam tudo e todos e levanta esses homens a ponto deles morrerem em favor da causa de Cristo e do Evangelho. A ousadia do Espírito faz uma pessoa abraçar a oportunidade, a nova vida de Deus e dizer assim, eu quero viver uma vida poderosa com Cristo. A ousadia do Espírito. Eu oro para o Espírito de Deus te encher de ousadia. Uma ousadia de Deus, a ousadia do Espírito Santo. Está todo mundo assustado, vai vir a guerra, vai explodir a terceira guerra mundial. A Rússia derrubou a eletricidade em Portugal, e não sei o que, eu vou ficar escondido dentro do meu quarto, eu já comprei 25 garrafas d'água, 45 latas de atum, eu fui no supermercado e eu comprei 20 rolos de papel higiênico, eu já estou pronto para o apocalipse, né? Eu estou pronto para o apocalipse, pode vir Putin. Pode soltar uma bomba atômica que eu fiz o estoque aqui de atum e de papel higiênico. Eu estou falando assim para você entender. Eu não estou... Tem que explicar direito, porque senão as pessoas interpretam do outro lado. Mas para você ver como, se nós não tomarmos cuidado, esse ambiente de medo vai nos envolvendo, vai nos prendendo. E aí daqui a pouco tem gente que está parando o estudo. Porque já que vai vir a terceira guerra mundial, para que eu vou me formar? Já que o Putin vai explodir Portugal, para que eu vou me preocupar em batalhar pelos meus negócios, pela minha carreira, pela minha empresa? Já que o mundo vai acabar daqui até dezembro mesmo, que vai ser o apocalipse atômico, para que eu vou me preocupar em viver uma vida em favor da minha família? Para que eu vou me preocupar com o meu futuro? O mundo vai acabar mesmo. E aí muitas pessoas com essa mentalidade estão ficando presas e limitadas. Tem gente que já estava pensando em abandonar tudo, ia desfazer da vida. Lutou para arrumar casa, lutou para arrumar serviço, lutou para mobiliar a casa, lutou para colocar as coisas em ordem. Mas não, já que o mundo vai acabar, eu já vou largar tudo aqui e eu estou mudando lá para o meio do mato. Comprei um casal de galinha para pôr ovo. Fiz um poço, vou tirar água. E aí você vê como que as pessoas, nós começamos a ser envolvidos
enredados nesse clima, nesse ambiente de medo? Você percebeu como nós começamos a ficar enrolados, envolvidos, presos nesse ambiente, nesse clima de medo? Você lembra do Covid? Lembra do Covid? De repente, tinha pessoas que ligaram para mim uma vez e falaram assim: bispo, ora por mim. Eu falei: por quê? Porque eu peguei Covid. Eu falei: amém, vou orar. E eu não estou diminuindo não. Eu mesmo acho que eu peguei uns 5. E o primeiro que eu peguei foi bravo, irmão. Foi forte, foi bravo. E aí um dia uma irmã ligou para mim e falou: bispo, ora por mim que eu vou morrer essa semana. Você acha que eu estou exagerando? Eu falei: por que você vai morrer essa semana? Porque eu peguei Covid. E eu estou sentindo que vai ser minha última semana de vida. E eu não posso falar, porque a pessoa está até hoje congregando aqui na IBR. Eu não estou diminuindo a doença, eu estou mostrando para você como que o ambiente do medo vai nos contagiando, vai nos envolvendo, vai nos prendendo, e aquilo vai nos amarrando e nos limitando. E eu oro para que você venha ser cheio da ousadia de Deus, para que no ambiente de medo você venha se levantar e dizer assim: eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Para que no ambiente apocalíptico você venha se levantar. Se eles estão preocupados com a marca da besta, eu tenho a marca do sangue de Cristo na minha vida. Se eles estão preocupados com a morte, eu tenho a vida de Cristo na minha vida. Então celebre e adore a Jesus hoje nessa casa. Ousadia do Espírito, ousadia de Deus. Deus não te chamou para você perecer no meio do caminho. Nós como igreja, nós vamos atravessar essa tempestade e viver experiências novas com o Senhor. Escreve aí do lado do 28. Pedro queria viver o que ninguém havia vivido. Se você for até Jesus com um conta-gota, você vai ter um conta-gota. Se você for com uma colherzinha daquela de café, é uma colherzinha de café que você vai receber. Se você for com a colherzinha de sopa, você vai com a colherzinha de sopa. Se você for com a caneca, se você for com um balde, com um bidão, se você for com um caminhão cisterna, como diz aqui em Portugal, um caminhão pipa, o que você levar é o que você vai receber de Deus. 12 discípulos e só Pedro falou: eu quero ir sobre as águas. Olha a ousadia desse homem no ambiente de medo. Então a minha oração é que o Espírito de Deus venha te encher de ousadia no ambiente de medo. Vou dar um minuto para você orar. Põe a mão no teu coração e diga: Jesus, me dá ousadia no ambiente de medo. Jesus, me dá coragem no ambiente de medo. Jesus, me dá vigor no ambiente de medo. Isso. Diga assim: Jesus, eu quero ousadia no ambiente de medo. Jesus, eu quero coragem no ambiente de medo. E essa é a minha oração, esse é meu clamor. Ousadia e coragem no ambiente de medo. Ousadia e coragem no ambiente de medo. Nós estamos prestes a dar um passo muito grande aí para uma igreja nova. E eu orei, eu falei assim: Jesus, eu não vou me assustar, eu não quero me acovardar, nem me assustar, nem me amedrontar no ambiente do meu redor. Eu vou dar um passo de fé e de ousadia e de coragem. Ousadia no ambiente de medo. 29. E Jesus disse para Pedro: Pedro, você está pedindo muito, Pedro. Foi isso? Jesus diz assim: Pedro, você está querendo além demais da conta, Pedro. Pedro, você está querendo crescer demais, Pedro. Pedro, você está querendo ser mais bonito que teus colegas aí do barco, Pedro. Foi isso que Jesus falou para Pedro? Pedro, é muito grande o que você está pedindo, Pedro. Toma jeito, Pedro, seja mais humilde. Peça uma coisa menorzinha, Pedro. Você está muito soberbo, você está querendo coisa grande demais. Você quer vir sobre as águas, Pedro? É isso? Aí, Pedro, imagina um diálogo. É, eu quero. Jesus falou: então tá bom. Eu vou contar até 3 e você lê essa palavra aqui, ó. 1, 2, 3. Vem! Meu Deus!
marca que o vem e escreve assim, ó: Jesus vai premiar toda atitude de fé, de ousadia, de confiança. Jesus vai premiar. Jesus vai recompensar toda atitude de ousadia, de fé. Entendeu? Sabe por quê? Sabe o que acontece, Raquel? Acontece o seguinte: às vezes nós tomamos algumas decisões, fazemos algumas escolhas, e naquele momento, aquela atitude, aquela decisão, aquela escolha, é uma decisão assim que a gente está rompendo com a segurança do barco, com a estabilidade do barco, rompendo com algumas coisas que aos olhos de muitos é assim, nunca sairia desse ambiente, nunca sairia do barco, nunca sairia dessa situação. Mas quando o Pedro se coloca à disposição, que ele sai do barco, ele está deixando toda segurança para trás, ele está deixando para trás toda a estabilidade do barco para viver uma vida de fé, uma caminhada de fé com o Senhor. E quando eu olhei para você, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Ele vai recompensar a sua confiança e a sua atitude de fé. Você decidiu deixar um barco ou alguns barcos de alguma estabilidade para trás, para caminhar pela fé. E a sua atitude de fé não será frustrada. Jesus vai recompensar. Jesus vai recompensar toda atitude de fé. Toque em 2, 3 pessoas e diga assim: Jesus vai recompensar a sua atitude de fé. Eu me lembro que quando eu fui chamado para o ministério, eu tive que tomar uma decisão assim muito drástica e muito... E que custou muito no momento. Eu havia acabado de sair da faculdade, estava iniciando a minha carreira na área de TI, estava assim com grandes propostas pela frente, uma oportunidade muito grande de entrar na área para trabalhar com banco de dados. Eu morava no interior do Paraná, uma oportunidade de trabalho em São Paulo. Um amigo preparou tudo certo, tudo tranquilo, um grande salário, coisa top. E aí quando eu tinha que dar o sim, numa madrugada de oração, o Senhor disse assim: você está só por um tempo aí. Eu falei: como assim? Você está só por um tempo. Eu te chamei para a minha obra, você vai ser um missionário e eu vou levar você para fora do país. Você vai ser um pastor. E aí o Espírito de Deus falou desse jeito comigo: você não vai aceitar essa proposta, porque eu tenho uma outra proposta para você. Essa proposta aí é você ficar dentro do barco, da estabilidade e da segurança. Aí eu fui para reunião de família, irmão, reunião de família. E aí partilhei lá, falei: ó, não vou aceitar essa proposta. Aí uma pessoa, um familiar, assim, um ente querido, uma pessoa, nossa relação é maravilhosa, e só que a pessoa não entendia a minha decisão de fé. Essa pessoa ficou muito sentimental, falou assim: você é louco, olha quanto você vai ganhar, você é maluco, um menino com a tua idade, 23 para 24 anos de idade, com um salário desse, com uma oportunidade dessa, aquela conversa toda. E eu quietinho. Então, essa pessoa falou essa frase: você vai ver, você vai se arrepender do que você está fazendo. Sabe por quê? Essa oportunidade vai garantir para você uma estabilidade, e que você vai poder fazer o que você quiser da tua vida, e que você vai poder viajar para onde você quiser, e que você vai poder viver coisas que você nunca imaginou viver na tua vida. Agora, essa escolha que você está fazendo aí, esse negócio de ser missionário, essa conversa aí de ir para outro país, esse negócio de pregar o evangelho, você vai ver o que vai acontecer contigo. Você vai passar fome. A pessoa falou isso para mim. Aí na hora, irmãos, aquilo me abalou, o impacto daquela palavra. Aquilo me abalou. E eu peguei, fui, levantei, não vou bater boca com ninguém, não tenho que provar nada para ninguém, né? Fui pro meu quartinho e o Senhor falou assim: ó,
Se você viver uma vida de fé, eu vou honrar a tua fé. E aí eu não preciso contar para você, você está vendo o que Jesus está fazendo nesses dias. Para a honra e glória do nome do Senhor. Então, se eu estou falando para alguém aqui, que você está sendo chamado por Deus para descer as águas do batismo, mas a pressão da tua família não tem deixado você batizar. Eu estou falando para alguém que o Senhor tem chamado você para você se comprometer com Ele no Evangelho, mas as pressões exteriores estão atrapalhando, impedindo você de tomar essa decisão. Não estou falando para você agir com grosseria, com falta de respeito. Não é essa a questão. Mas eu estou te dizer o seguinte: Deus honra toda atitude de fé e recompensa todo passo que você dá debaixo de uma direção de fé. Então não perca tempo. Quando Jesus falou para Pedro, vem Pedro, ele não pensou duas vezes. Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então agora ele vai viver o que ninguém havia vivido. Até esse tempo aqui, gente, para você entender, guarda isso no seu coração. Até aqui, o Mar Vermelho tinha sido aberto. O Rio Jordão tinha sido aberto. Até aqui, o milagre que havia acontecido era abrir mar e fechar mar, abrir rio e fechar rio. Até aqui. Com Jesus e Pedro, foi aberta uma nova temporada. Diga aí, qual bispo? Onde homens estavam a andar sobre as águas. Se prepare para viver o que você ainda não viveu. Para você andar onde você nunca imaginou andar, pisar onde você nunca imaginou pisar. Eu quero liberar essa palavra. Os seus pés vão pisar onde você nunca imaginou pisar. Você vai andar onde você nunca imaginou andar. Vai avançar e caminhar nos locais e nos ambientes que você nunca sonhou, imaginou pisar. Pega na mão de alguém e diga assim: você vai pisar, você vai andar onde você nunca imaginou. O Senhor vai te fazer pisar onde você nunca imaginou, andar onde você nunca imaginou. É isso que Ele vai fazer. Isso aí, pode dar glória, pode celebrar, pode encher essa casa de louvor e adoração. Se prepare que você vai pisar, vai andar onde nunca ninguém da tua família andou. Oh glória! Você vai pisar, vai andar onde o povo da tua igreja não pisou e não andou. Erequiara, miado, coreha. Xierequio. Meu Pai. Meu Deus. Enche esse lugar de adoração, meu irmão. Mas reparando na força do vento, ele teve medo e ele começou a submergir. Então, nós não podemos aqui ter uma visão romântica das coisas. Temos que tomar cuidado com isso. Senão a gente vai pintando só o romantismo do andar, do pisar, do dar certo, do avançar. Pedro andou onde ninguém andou, pisou onde ninguém pisou. Mas os desafios do novo ambiente.
Escreve aí no verso de número 30. Faz uma setinha e escreve assim, ó. Desafios do novo. Para viver o novo tem uns desafios, gente. Agora você quer andar no novo e não quer vencer os desafios do novo? Todo território novo que você for possuir, vai ter inimigo novo que você vai ter que expulsar. Todo ambiente novo que você e eu nós vamos possuir, é uma batalha nova, é um enfrentamento novo, são situações novas, comportamentos novos. Eu me lembro quando eu comecei no início do ministério, lá na Regueirão dos Anjos, né, pastora Cristina? Pastora Cristina é dessa época aqui. Pastora Cristina me abençoou muito, gente. Quem sabe aqui, da época que para ligar para o Brasil tinha uns cartãozinhos PT Hello. Lembra do cartão PT Hello? Lembra? Quem é do PT Hello aí? Deixa eu ver. Vocês não sabem o que é luta, irmão. Então, por exemplo, naquela época, né, pastora? Para você telefonar para os seus parentes, precisava ter um cartãozinho, PT Hello. Aí você raspava o cartãozinho, tinha um código. Esse aí, lembra que eu falei da cabine telefônica de vidro? Era por causa disso. Você tinha que ir na cabine telefônica, discava o número, aí discava o código do cartão. E às vezes, assim, tinha um pessoal que era muito inocente. Ele pegava o cartão e deixava assim, ó, em cima aqui, enroscado. Aí ficavam uns tribulados atrás que roubavam o código do outro na fila para usar o código da outra pessoa. Era tenso. E aí, meu irmão, uma luta. Pensa numa luta. E eu lembro que teve um fim de semana que eu queria ligar para minha família e não tinha o cartãozinho PT Hello lá, o de 5 euros, 10 euros? 5, pastor? E eu lembro que a pastora Cristina veio lá de Algés, no culto de domingo. Acabou o culto, ela me deu um abraço, falou assim: pastor Rogério, eu estava saindo de casa e aí o Espírito Santo falou comigo assim: leva um cartão lá que o pastor está querendo falar com a família dele. Aí quando eu recebi aquele cartão, óbvio que eu agradeci, obrigado pastor, é de Deus. Aí quando eu segurei aquele cartão, Deus falou comigo assim: se eu cuido de um cartão, você acha que eu não cuido das coisas grandes e importantes da tua vida? Lá, meu irmão, na Regueirão dos Anjos, a minha preocupação era com cartão telefônico. No ambiente novo agora, meu irmão, entendeu? Imagina o desafio daquela igreja nova lá. Desafio daquela. Quando o Dinarte e o Fini chegam com os orçamentos lá na minha sala, eu falo, nem entra aqui. Vai, vamos fazer lá uma campanha de 40 dias de jejum e oração. 6:2, ver se Jesus amolece meu coração. Tô com o orçamento do som. Falei, sai em nome de Jesus agora. O filho disse assim: tô com o orçamento aqui do LED. Eu falei, queima agora, queima. Queima aí o devorador. Irmão, o devorador tá usando eles aí para pegar a gente. Pensa nos orçamentos. Mas Jesus vai te usar, né? Jesus vai usar os irmãos? Ele vai usar você aí. Jesus vai te usar. Lá na igreja nova. Dá o glória aí, Fines. Aê! Diga comigo, novos ambientes. Desafios novos. E aí no ambiente novo, Pedro afundou. E aqui, irmão, eu já cometi esse erro. Então um monte de gente que comete esse erro, desce a lenha no Pedro. Porque o Pedro afundou, não é? Já viu? Quem já viu o pregador descer a lenha no Pedro aí? Que o Pedro afundou. Eu já fiz isso um monte de vezes. Aí um dia eu estava lendo, eu peguei e fiquei olhando. É fácil, né? Quem aqui já andou sobre as águas? Alguém? Eu também, eu só levantei, mas nunca andei. Quem não andou é fácil falar de quem andou, né? Eu nunca andei. Então é fácil eu criticar o Pedro aqui que afundou, mas ele andou. Já percebeu como às vezes nós estamos criticando a ousadia e disposição de pessoas que fizeram o que eu não tenho coragem de fazer? Então, gente, é melhor afundar e ter andado do que ficar dentro do barco e não ter vivido. Entendeu? Pedro afundou. Agora diga aí, bispo. Bom, diga aí, bispo. Por quê? O Pedro afundou.
Vou te responder. Bem simples. Pedro afundou porque ele era um ser humano. Só por isso. E ser humano tem seus altos e baixos. Ser qualquer um aqui, meu irmão, começar por mim até o pastor Alain que está lá na porta. Todos nós temos altos e baixos na vida. Dias melhores, dias menos melhores, mais animados, menos animados, mais felizes, menos felizes, mais bem dispostos, menos bem dispostos. O ser humano é isso aqui, ó. Que jeito que é quando a pessoa está ligada lá na maquininha, lá no hospital, aquela do coração? Que jeito que faz o coração? Pip, 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 não é? Esse movimento é o quê? É o movimento da vida. Pip, pip. O que acontece quando o risco fica reto? Pip. E deu ruim. A vida é assim. Entendeu? Tem dia que você está no barco, tem dia que você está fora dele, tem dia que você está andando sobre as águas, tem dia que a gente está afundando. A questão, preste atenção, não é se eu estou afundando. A questão é isso aqui, ó. Pedro gritou: salva-me, Senhor. Marca aí, gritou: salva-me, Senhor. Escreve aí, ó. Escreva desse jeito: eu tenho que deixar de ser orgulhoso. Tem gente que está morrendo afogado e não grita. Tem gente que está se afogando sozinho, mas não grita. Está lá morrendo afogado, joga uma boia para ele, mas não pega a boia. A pessoa está se afogando, alguém fala: vamos para a igreja. Não preciso. A pessoa está lá se afogando, joga lá uma boia. Não preciso de você, não preciso de ninguém. A pessoa está morrendo afogada, está literalmente indo para o fundo, mas não aceita apoio, ajuda de ninguém, não grita, não pede apoio, não pede ajuda. A questão não é se Pedro afundou, não afundou. O que eu acho maravilhoso é isso: ele não pensou duas vezes, ele gritou: salva-me, Senhor. Deixa de ser durão, deixa de ser teimoso e deixa de ser teimosa. Grita, peça ajuda, clame pelo nome de Jesus. Busque a Deus, busque a presença dEle, a casa dEle. Você fica indo atrás daquele povo amargurado, rancoroso. Um tanto de gente no YouTube destilando veneno, deitando fora suas amarguras de experiências decepcionantes com outras igrejas, do passado. E você fica se alimentando daquilo, e aquilo está te corroendo por dentro, está acabando contigo. Você era animado, você era animada, tinha fé, era uma pessoa que tinha um chamado lindo de Deus, mas se envolveu com esse tipo de gente. Cadê aquele homem? Cadê aquela mulher que era cheia de ânimo, cheia de fogo, cheia de fé, amava Jesus intensamente? Cadê essa pessoa? Pedro, quando afundou, ele não pensou duas vezes, ele abriu a boca e gritou: salva-me, Senhor. Tem gente que quando afunda, ele diz assim: não, Jesus, eu quis mesmo era mergulhar aqui. Eu quis mergulhar um pouquinho. Não, Jesus, eu cansei de andar, eu quero é dar umas braçadinhas agora. E aí você vai dando desculpas. Você vai dando desculpas. Você está afundando e não quer admitir. Você está afundando e não quer admitir. Você inventou uma desculpa. Não, é que eu estou trabalhando muito agora. Não, é que eu mudei a minha visão agora. Eu tenho uma visão mais aberta. Eu sou agora, eu saí do quadradinho da igreja, dos muros e das limitações da religiosidade. Olha que frase bonita. Você está arrumando desculpa. Está afundando, naufragando e está arrumando desculpa. Pedro podia gritar: não, Jesus, eu estou de boa aqui, eu só vim mergulhar. Vou lá no fundo e daqui a pouco eu volto. Não, Jesus, eu quero voltar agora nadando de costa para o barco. Quero mostrar minhas habilidades da natação. Mas Pedro, ele, meu irmão, não pensou duas vezes. Do mesmo jeito que ele desceu, ele já gritou: ah, Senhor, me salva, tem misericórdia da minha vida. E aqui Pedro vai conhecer algo maravilhoso. Verso 31. E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou ele.
Então eu vou partir do ponto que Jesus vai falar assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí Pedro afundou porque ele era humano. Pedro afundou porque a sua fé foi pouca naquele momento. E aqui eu encerro. Para quem tem suas debilidades, crises e fraquezas na fé, essas pessoas precisam de um Salvador forte. Se você entrou aqui com alguma fraqueza, você precisa de um Salvador forte. Se você entrou aqui com alguma debilidade, você precisa de um Salvador muito forte. Se você entrou aqui com alguma crise, fraqueza ou debilidade, você precisa de um Salvador que tem um braço e uma mão muito forte. Porque o nosso Salvador, ele consegue segurar Pedro e levantar Pedro e tomar ele pela mão e sustentar ele, levantar ele mais uma vez, apenas com um braço estendido e com uma mão aberta. Diga assim: para uma fé fraca, existe um Salvador forte. Em algum momento da nossa vida nós vamos precisar de um Salvador forte. Eu já vivi algumas crises em que eu precisei de um Salvador forte. Em que eu pensei assim: eu vou morrer, naufragar, vou afundar aqui. E o Salvador pegou na minha mão e falou assim: não, esqueceu que fui eu que apontei o caminho para você? Talvez você está aqui pensando assim: eu vou naufragar, eu vou morrer, eu vou perecer, vou isso, vou aquilo. E o Salvador hoje aqui na Terça Abundante pegou na tua mão e disse assim: não vai não, esqueceu que fui eu que te separei do ventre da tua mãe? Você esqueceu que fui eu que apontei essa direção? Você esqueceu que você queria ir para a Inglaterra e eu que apontei Portugal? Você esqueceu que você queria criar vaca no interior do Goiás e eu te dei a chave e abri a porta das nações? Então, se eu fosse você, eu enchia essa casa de adoração, porque nós temos um Salvador forte. Toque em 2, 3 pessoas e diga assim: o Salvador é forte. Ele pode sustentar a tua vida, tua família, pode sustentar teu ministério, pode sustentar teus filhos. Ele pode sustentar essa casa, sustentar essa igreja. Ele pode me sustentar, ele pode sustentar a tua esposa, o teu pai, tua mãe. Ele pode sustentar as nações, os povos, tribos e línguas. Qualquer um que grite hoje, ele é poderoso para sustentar. Vocês me perdoem que eu passei da hora. Fiquei um tempo sem pregar, me empolguei, né?